básico que ninguém faz. Tenho certeza que você já escutou sobre o básico bem feito, né? Essa é a receita do sucesso em qualquer área, mas mesmo assim a gente complica e fica querendo achar caminhos, enfim, coisas que são mais fáceis. Mas quando a gente fala de marketing digital, o básico bem feito realmente funciona muito mais do que qualquer fórmula mágica ou fórmula mirabolante que a gente tem por aí. Eu tenho 6 anos de experiência com marketing digital, especificamente com marketing digital, já trabalhei em 1 zilhão de projetos. E hoje eu tô aqui para te falar um pouquinho mais sobre esses 9 hábitos, ações, enfim, comportamentos que eu acredito que vão sim te ajudar muito na hora de construir um posicionamento no digital, em ser constante, em ter conteúdo e principalmente fazer isso de uma forma sustentável, sabe? Que não pesa na cabeça. Então vamos lá. Eu separei esses 9 hábitos em sessões. Então a gente vai começar primeiro com a sessão de mentalidade. Quando a gente fala de mentalidade, a primeira coisa que eu quero que você pense é usar a sua concorrência e as pessoas que também estão se posicionando no digital, estão ali presentes dentro do seu nicho, do seu segmento, como uma inspiração e não como uma fonte ou de frustração ou de comparação que não é saudável. Eu vou trazer essa explicação num exemplo de um livro. Recentemente eu li o livro Felicidade por Acaso, de Dan Gilbert, sei lá. E ele fala sobre como nós temos a possibilidade muito grande de ver como a gente vai se sentir em uma situação a partir do momento que a gente pergunta para uma pessoa que tá nessa situação, tá vivendo essa situação, se sente. Então, ele dá um exemplo de como eu vou me sentir se eu aceitar um emprego em outro país. Então, a solução que ele dá é perguntar para uma pessoa que está nesse outro país e fez esse movimento, como ela está se sentindo hoje. Por que eu tô trazendo esse exemplo? Porque a partir das análises dele, ele conclui que a gente consegue entender como que a gente vai se sentir nas situações a partir do momento que a gente pergunta para as pessoas e a gente aprende com o que as outras pessoas aprenderam fazendo. É mais ou menos a mesma coisa aqui. Quando a gente olha para os nossos concorrentes, quando a gente entende o que eles estão fazendo, quando a gente entende o que está dando resultado, quando a gente observa os formatos que eles utilizam, quando a gente observa a frequência, posicionamento, enfim, quando a gente olha para isso, a gente consegue aprender com o que eles estão fazendo. A gente consegue pegar o que não funciona e descartar da nossa estratégia e também ver algumas coisas que são positivas e trazer pra gente. Então isso é interessante. É bem interessante que a gente mantenha isso. E aí não use essa comparação como uma coisa ruim, como algo que vai nos jogar para baixo, como algo que vai nos desmotivar. A gente não precisa disso. A gente precisa de inspiração e dá para fazer isso com os concorrentes também. Aqui o ponto 2 é uma coisa que é importante a gente sempre lembrar para a vida. Jamais pensar e se importar com a opinião das pessoas sobre o seu conteúdo se essas pessoas não são o seu público-alvo. Em que sentido? Muitas vezes a gente se trava na produção de conteúdo ou a gente fica muito inseguro pensando o que as pessoas vão achar de mim, o que eu tô postando, o que eu tô começando a me movimentar, ou se eu falar sobre esse assunto específico que é um pouco mais polêmico, ou enfim, às vezes a gente, mesmo quando a gente produz conteúdo há um pouco mais de tempo, bate essa insegurança. Qual que é a grande questão? A gente fica se frustrando e a gente fica se travando por pessoas que, primeiro, não sabem o que a gente tá fazendo, então a crítica delas, se elas não fazem o que a gente faz, a crítica delas não vale pra absolutamente nada, porque é uma crítica pela crítica e isso tanto faz. E principalmente se elas não forem o nosso público-alvo, a ideia é que elas não se conectem com aquilo que a gente está fazendo. Então toda vez que a gente fica prestando muita atenção no que essas pessoas têm a dizer, a gente acaba se sabotando de uma forma absurda, porque é uma opinião que geralmente é negativa, ou a gente fica se preocupando com essa opinião negativa, mas a gente não consegue transformar esse negativo em algo positivo. E aqui, de novo, não é algo no sentido de positividade tóxica, de tudo tem que ser positivo, a gente só tem que ficar perto das pessoas que são positivas pra gente. Muito pelo contrário. As críticas são muito construtivas quando são críticas de pessoas que já fizeram o que a gente faz, ou que são melhores na gente do que a gente faz, por exemplo, alguém que sabe muito mais que a gente sobre produção de conteúdo, ou uma crítica de uma persona que, por algum motivo, não se conectou com aquele conteúdo que foi feito pra ela. O contrário, crítica pela crítica, só vai fazer com que a gente se atrase. Então, assim, esse tipo de pensamento e esse tipo de, enfim, de abertura a gente tem que abolir. O número 3 é muito importante. Eu fiz, inclusive, um conteúdo esses dias no Instagram sobre isso e a partir do momento que eu criei aquele roteiro, fez tanto sentido pra mim, tanta coisa. Mas que é tentar lembrar e colocar isso na verdade não tentar lembrar mesmo, que quando seu conteúdo flopa, não é uma crítica pessoal a você. Não é você que não tem valor, não é você que não sabe, não é você que é ruim na sua área. Quando seu conteúdo flopa, é um erro estratégico muitas vezes. Ou, às vezes, ele só vai flopar porque vai, porque o algoritmo não colaborou, porque alguma coisa ali aconteceu. Então, quando isso acontece, eu recebo muitos relatos de pessoas, e me percebi também fazendo isso muitas vezes, que eu fico
Eu fico e as pessoas ficam, assim, ofendidas porque o conteúdo não tá funcionando. E, na verdade, quando o seu conteúdo não tá funcionando, você tem uma chance absurda de aprender. Entender por que esse negócio não tá indo, por que não tá funcionando, e a partir disso, entender o que você pode fazer. É um erro estratégico e não uma crítica pessoal a você. Beleza. Dito isso sobre mentalidade, agora eu vou trazer alguns pontos sobre organização e clareza, que também é fundamental pra gente conseguir ter um posicionamento coerente no digital. O quarto e primeiro dessa categoria é ter em mente o seu objetivo. O que isso significa? Geralmente a gente tem noção de qual é o nosso objetivo com a internet, qual é o nosso objetivo com o posicionamento. E se a gente não tem, a gente já tem que voltar e ter muito esclarecido o porquê que a gente faz o que a gente faz. Mas quando você traz isso para o seu dia a dia, quando você traz isso para sua rotina, de lembrar exatamente por que você faz isso, por que você está querendo se posicionar, qual que é o seu objetivo com isso, o que isso vai impactar na sua vida, ou nos seus sonhos, ou no seu negócio, quando você tem isso bem esclarecido, isso te impede de desistir ou te impede de procrastinar. E isso faz com que seja muito mais fácil colocar dentro da sua rotina, sabe? Ao longo do nosso processo longo de posicionamento posicionamento digital, posicionamento de conteúdo, a gente precisa sempre lembrar dos porquês a gente faz as coisas, como pequenos boosts, assim, de energia, pequenos boosts de confiança, ou até um empurrãozinho, porque às vezes a gente precisa fazer o que a gente não quer fazer, né? Dentro de uma rotina corrida comum a gente querer fugir. Então, sempre tenha em mente, tenha claro, assim, na sua cabeça, né? O porquê que você tá fazendo isso e por que isso é importante pra você. Outro ponto muito importante é colocar na sua agenda estar presente no digital, colocar na sua agenda produzir conteúdo, colocar na sua agenda interagir com as pessoas, colocar na sua agenda colocar os stories, se isso estiver dentro da sua estratégia. Colocar na sua agenda programar os posts. Colocar na sua agenda, porque se não tiver na sua agenda, se você ficar pensando que quando sobrar um tempo você vai fazer, que quando sobrar um tempo que vai dar tudo certo na sua rotina durante a semana e que você vai chegar um dia muito animado em casa e separar um tempo para fazer isso sem se organizar, não vai acontecer. Se a gente não coloca a produção de conteúdo dentro da rotina, não vai acontecer, não existe. Então, assim, a gente tem duas escolhas. Ou a gente absorve essa tarefa, a gente decide que a gente vai fazer acontecer. A gente absorve a tarefa e a gente faz acontecer. Ou a gente fica procrastinando e a gente fica pensando que vai começar a se posicionar, pensando que vai começar a produzir conteúdo e acaba sem fazer. Então isso é importante. É importante para que a gente consiga de fato executar. E aqui é um insight, assim, né? Um pensamento. Quando a gente fala muito de técnica de produção de conteúdo, a gente fala muito sobre os conteúdos que funcionam, o que a gente precisa fazer para fazer com que o nosso conteúdo funcione. Isso tem conteúdo de monte, mas o que a gente esquece muitas vezes de falar é que se a gente não se organizar para colocar produção de conteúdo na nossa rotina, nada vai acontecer. Você pode ter a melhor estratégia do mundo, e claro, aqui não tô dizendo para não fazer nada para fazer alguma coisa sem estratégia, não é isso. Mas além da sua estratégia, se você não colocar isso na sua rotina, e se você não colocar na sua cabeça que você precisa fazer o que você precisa fazer para chegar no seu objetivo, nada vai acontecer. Pensa nisso e depois bota aqui nos comentários para falar qual foi sua reflexão. E aproveitando, falando aqui em comentários, se inscreve no canal, por favor, dá um joinha aqui no vídeo, porque isso é muito importante pra gente continuar produzindo conteúdo, pra gente continuar compartilhando conhecimento aqui com vocês, principalmente se isso faz sentido, né? Se isso faz sentido pra vocês, curtam, compartilhem, acompanhem a gente no Instagram também, que é @conteúdo e tal, porque faz muito sentido pra gente trazer esse tipo de conteúdo pra vocês e se vocês são impactados por isso de alguma forma, é interessante pra gente e deixa meu coração bem quentinho que vocês estejam conosco nessa jornada. Agora voltando pro conteúdo. O número 6 é lidar com a produção de conteúdo como parte do seu trabalho. O que isso quer dizer? Quando a gente pensa que a gente vai divulgar o nosso trabalho, que a gente vai mostrar mais o que a gente faz no Instagram, geralmente é associado a um objetivo comercial da sua empresa. Então, se você é um psicólogo, se você é um médico, se você é um empreendedor de alguma forma, se você vende o seu serviço de alguma forma, vende sua hora de alguma forma, você sempre tá... Não sempre, né? Mas geralmente, e a forma como eu sempre indico é estar presente no digital para divulgar um pouco mais do que você faz. E isso é parte do seu trabalho. Construir um posicionamento, postar no Instagram para mostrar mais do que você faz, para mostrar mais do seu serviço, para te dar mais autoridade, para explicar para as pessoas por que você é a melhor solução, faz parte do seu trabalho. Então você tem que considerar isso como um trabalho. E aí, de novo, sem entrar nas positividades tóxicas, sem entrar no trabalho enquanto os outros dormem, alguma coisa nesse sentido. Mas a gente precisa abraçar a produção de conteúdo como a trabalheira que é. É um trabalho por um objetivo. Da mesma forma, a gente faz pós, a gente faz MBA, a gente faz mestrado, porque a gente tem um objetivo específico de ser melhor na nossa área, de aprender mais, de seguir para um outro nível ou explorar um novo caminho. E a produção de conteúdo, ela é uma trabalheira nesse sentido. A gente está explorando uma nova forma de aquisição, falando em termos mais técnicos. Uma nova forma de aquisição de clientes. Então, para isso, se isso faz parte da aquisição de clientes, se isso faz parte do comercial, e se você está divulgando o seu trabalho,
trabalho, você tem que considerar a produção de conteúdo, as estratégias de conteúdo, os investimentos dentro do marketing como algo que tá dentro da sua profissão, como algo que tá dentro dessa sua prática na carreira profissional. E agora aqui, entrando nos últimos 3, a gente vai falar um pouco mais de estratégias, os últimos 3 hábitos, ações, enfim, pensamentos, crenças que vão te ajudar a construir um posicionamento no digital de forma mais sustentável. Quando a gente fala aqui no ponto da estratégia, o número 7 é produzir mais conteúdo do que consumir. Isso é importante, isso é bem importante. Quanto mais a gente consome conteúdo, primeiro que a gente desperdiça ou investe, enfim, um tempo gigantesco em consumir conteúdo. Se a gente conseguir produzir um pouco mais do que consumir, por que isso vai ser positivo? Primeiro, a gente vai usar o nosso tempo de forma um pouco mais estratégica se o seu objetivo é se posicionar no digital. Segundo, a gente consegue testar muito mais. Então, se a gente investe mais volume de tempo em produzir, a gente consegue testar melhor, a gente consegue validar mais rápido, mais fácil, e também a gente para de ficar consumindo tanta coisa que muitas vezes atrapalha o nosso processo. Quanto mais conteúdo, assim, aleatório a gente consumir, muitas vezes, e principalmente se a gente não pegar os outros pontos que eu trouxe aqui, a gente vai começar a pensar que a gente tem que começar a fazer o formato específico que tá funcionando para tal pessoa, a gente vai começar a se comparar com aquele concorrente ou com aquela pessoa, inclusive, que não tem nada a ver com o nosso nicho, e vai começar a ficar, ai, mas eu deveria estar fazendo isso, eu deveria estar fazendo aquilo, porque a gente nunca pode esquecer. A rede social pode ser um lugar maravilhoso, mas ela também pode ser um lugar absurdo de autocobrança, de frustração, principalmente quando a gente fica olhando a grama do outro lá e vendo o negócio todo mais verde. Então é importante que a gente foque sempre. A gente quer se posicionar no digital? Beleza, vamos produzir um pouco mais do que consumir. O nosso outro ponto, o nosso ponto 8, é buscar referências fora das redes sociais. E associa muito um ponto com o outro, né? De consumir um pouco menos de conteúdo, mas buscar as referências fora das redes sociais. Aonde? Livros, cursos, grupos de networking, artigos, estudando coisas aleatórias, fazendo atividades aleatórias, coisas que talvez não tenham absolutamente nada a ver com a sua prática ou com a sua profissão, mas que vão te inspirar e vão te trazer um gás maior na hora de produzir conteúdo, na hora de desenvolver roteiro, na hora de direcionar a equipe que está te ajudando no marketing. Por quê? Se a gente fala principalmente da leitura, dos estudos, a gente consegue ter uma facilidade muito maior em relação ao roteiro, por exemplo. A gente consegue ter uma criatividade muito maior. A gente consegue ver o que a gente está fazendo com uma nova perspectiva a partir do momento que a gente aprende outras coisas. E quando a gente busca só essas referências nas redes sociais, a gente entra naquilo que eu já falei anteriormente. Às vezes de comparar, às vezes de ficar vendo tanta referência e tanta gente fazendo a mesma coisa e achar que você tem que fazer a mesma coisa, mesmo que isso não faça sentido com o que você quer construir ou o que você quer fazer. Então isso é importante a gente pensar. Eu sempre defendo a aplicação principalmente de livros, assim, né? Quando a gente consegue essas referências, o vocabulário aumenta, tudo facilita. E mesmo assim, se você não tem essa vontade muito grande de ficar vendo coisas fora das redes sociais, investe no YouTube, investe em vídeos como esse aqui, que te trazem um pouco mais de conhecimento, mais aprofundado, ainda assim em um formato mais estruturado, ainda assim dentro das redes sociais, mas que vão te ensinar, ou te propor a ensinar alguma coisa, vão te dar uma perspectiva diferente sobre um mesmo assunto. E aí agora, como último ponto, a gente vai trazer, lembrar que conteúdo é a ação da estratégia. E aí eu sempre falo da estratégia, eu vou continuar falando sempre da estratégia, porque a estratégia é a única forma, a estratégia de comunicação é a única forma de fazer com que você consiga direcionar sua marca de forma assertiva e que você não desista de produzir conteúdo dentro da sua rotina corrida. Então lembra que quando você vai sentar para fazer um conteúdo, se você não tiver uma estratégia determinada, se você não tiver pilares, se você não tiver diretrizes, toda vez que você sentar para fazer um conteúdo, você vai criar isso tudo do zero. E aí esse seu conteúdo, o conteúdo de hoje não vai conversar com o conteúdo de amanhã, porque se você não mapear, se você não organizar, se você não escrever em algum lugar, e se você não usar o que você desenvolveu para esse post como uma diretriz, o outro você vai fazer tudo de novo, vai dar o mesmo trabalho de novo e as coisas não vão conversar. Por isso, antes de produzir 1 zilhão de conteúdos, pensa na sua estrutura. Contrata alguém para fazer uma estrutura, a gente faz isso, a gente faz estratégia de marca, mas se você não puder contratar alguém, volta aqui no nosso canal e vê o zilhão de posts, de vídeos que a gente tem sobre estratégia, sobre como construir estratégia, como organizar a estratégia. Por quê? Porque isso vai facilitar muito pra você. Isso vai fazer com que você não desista, isso vai fazer principalmente com que o seu conteúdo seja mais sustentável, que você consiga colocar ele dentro da sua rotina de forma mais interessante. Então esses foram os 9 hábitos, crenças, enfim, ações, rotinas, coisas que você pode e deve executar para fazer com que o seu posicionamento no digital seja um
pouco mais fácil. Não um pouco, né? Mas muito mais fácil, muito mais direcionado e que te traga mais resultado. Lembra sempre, começa pela estratégia, sempre começa pela estratégia. A execução da estratégia é o conteúdo. Então, depois que você tiver a estratégia, foca em postar, foca em estar presente, em testar, em produzir mais do que consumir. Foca nisso. E aí, claro, depois disso, vale a pena fazer tráfego pago. E a gente faz isso também. Vou deixar os links aqui caso você esteja nesse estágio e queira uma ajuda mais personalizada. Mas assim, é importante que a gente pense na estratégia. E aí, claro, organiza, se organiza. Não existe posicionamento, não existe milagre, gente. Tem um monte de gente vendendo milagre, mas não existe milagre. Então não existe milagre para posicionamento. Então se organiza para posicionar, para se posicionar, para produzir conteúdo e ó, cabeça. Vamos sempre lembrar que a gente não precisa ficar correndo atrás de qualquer coisa que nos falam. Que a gente não precisa ficar triste com qualquer crítica que a gente recebe, porque toda vez que a gente aparecer, a gente vai receber crítica. Então assim, bora juntos, dá pra fazer, dá pra mostrar o seu trabalho, dá pra crescer o seu negócio aqui no digital. É só a gente fazer de uma forma mais estratégica para que isso não te consuma e que não seja pesado pra você, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal. Beijo e até o próximo vídeo.